Maracujá em Pertencimento é o segundo resultado de uma pesquisa que eu desenvolvo há 3 anos. Essa pesquisa é sobre performance e sociedade. Em 2017, eu iniciei os estudos em performance na Universidade Federal de Santa Catarina. E lá eu comecei a olhar para a performance a partir de uma perspectiva pensada mais para o estruturalismo social. E aí, desde então, eu comecei a observar na sociedade a perspectiva desse olhar, né? dessa busca de entender a performance da sociedade nas estruturas, né? No relacionamento estrutural que nós temos nesses rituais que nós vivemos enquanto comportamento performativo. E essa obra ela nasceu de um processo em que eu direcionei o olhar para pensar objetos orgânicos, né? Então na verdade, essa pesquisa, né, de performance art, ela acabou se direcionando a observar objetos, né? E esses objetos começaram a se tornar hipóteses concretas, né, de um processo que pensa a performance da sociedade. Então, a primeira obra que surge dessa pesquisa sobre performance e sociedade é a obra Instalação, Performance e Sociedade, um rito de passagem. Então, é uma obra que pensa, né, a partir do vetor do rito de passagem, né, que é um conceito operativo de performance, em que eu vou pensar sobre o nosso ritual de passagem contemporâneo, né, pensando aí os objetos que estão atrelados a esses ritos de passagem. Então, essa obra ela é inédita, eu nunca expus essa obra, ela ainda permanece, né, ela ainda permanece em ineditismo. Então, depois dessa obra, que busca observar objetos concretos, né, objetos que fazem parte desse nosso rito de passagem, eu fui pensar outros momentos do rito de passagem, né, em objetos orgânicos. Então, nessa circunstância, em setembro de 2018, surgiu a obra Maracujá em Pertencimento. Então, inicialmente, essa obra levou o título de Maracujá em Pertencimento Filtrando Sonhos sobre Setembro Amarelo, porque ela tem esse direcionamento para pensar a prevenção da ideação suicida. E setembro é o mês, né, da campanha nacional de prevenção à ideação suicida. Então essa obra ela surge num momento muito oportuno e acompanha toda essa circunstancialidade, né, e essa organicidade. Então, quando a obra ela começa a nascer, ela começa a ser percebida. Então esse processo orgânico vai atravessando também todas as ações da performance, né? Dessa programação, dessa apresentação do que é o Maracujá em Pertencimento, que é um projeto, né, de arte, né, um projeto de performance art que pensa, né, as questões da promoção da saúde, né, ligada à cultura. A primeira ação dessa programação que eu venho desenvolvendo é a apresentação da obra em si, que é a mudinha do maracujá, plantada na casca do fruto do maracujá. O segundo momento é o momento em que eu apresento Maracujá em Crescimento, que é o processo do crescimento da obra, né, que eu trago como uma obra viva, né, uma obra orgânica, que tem a própria performatividade, que performa também, né, dentro da sociedade, né, e que apresenta aí a performance da sociedade a partir desse objeto orgânico. Então foi quando eu comecei a olhar para o maracujá e pensar no maracujá qual era a performance da sociedade. Então qual é a performance que nós temos em relação ao maracujá? Né, isso pensando de uma maneira geral e abrangente também. E aí nessa relação comecei a observar, né, os ritos culturais também do maracujá, e o maracujá é uma planta medicinal, né, que faz parte da cultura também da medicina dos povos originários. É uma planta que é um calmante. Então eu vi uma oportunidade de trazer para dentro da performance art esse momento de relacionar um objeto orgânico, né, na verdade um ser orgânico, né, uma planta viva que performa e que faz parte dessa relação, né, social. Aí nesse momento relacional eu convido as pessoas para tomar um suco de maracujá e conversar sobre ideação suicida. Esse momento de convidar as pessoas para conversar sobre ideação suicida é um momento chamado Filtrando os Sonhos.
Então, esse momento ele é um momento muito importante em que, na verdade, não ocorre um atendimento, nem nada do tipo, mas sim uma orientação breve da importância de buscar ajuda de profissionais da área da saúde mental. Além do psicólogo, musicoterapeutas e até mesmo, né, é indicado que a pessoa venha ter um contato mais profundo com a natureza, consigo mesma e com as artes. Depois desse momento em que é pensado o filtrando os sonhos, ocorre, né, ainda esse processo de observar a performance do maracujazeiro. E nesse processo de observar a performance do maracujazeiro, houve uma extensão da obra que se relaciona diretamente com as borboletas. O maracujazeiro, ele também é lar, né, das borboletas de maracujá, que é uma espécie de borboletas que ela bota, né, os seus ovos no maracujazeiro. E aí as lagartas crescem se alimentando do maracujá, da folha do maracujá, né? E aí entram no seu processo de crisálida e, né, se tornam borboletas de maracujazeiro. E aí nesse processo surgiu uma outra ação dessa programação, que é a ação Casu, um estado liminar. E essa ação ela acontece com a participação de uma musicoterapeuta, que é musicista, e de um outro artista também, que é músico.
Para além dessas 4 ações, há uma quinta ação muito importante, que é o processo formativo, em que é oferecida uma oficina sobre a construção e o desenvolvimento dessa pesquisa.